demagogo, sabe? Eu vejo muita gente querendo passar uma santidade, querendo usar um negócio diferente. Eu mostro quem eu sou desde o culto. Porque tem gente que... Eu vi uma expressão no curso de psicanálise, que tem uma espécie de mente humana, no bom sentido, todo carinho, que as pessoas preferem se acusarem de tudo, para poder projetar uma imagem. Sabe? Tem gente que não fala, tem gente que não responde, tem gente que aceita tudo. A pessoa fala, na verdade, não é nada disso. A pessoa, ela está querendo projetar uma imagem dela. Mas na verdade, na mente, lá atrás, tem alguma coisa que está projetada, ou ela vai, que ninguém vai entender. Sabe aquelas pessoas que acontece uma situação, você fala, quem diria? Ela! Impossível. Quem muito assume culpa, quer mostrar uma coisa atrás, e pode ser terrível. O que a gente quer mais é se defender verdadeiramente. Nossa. Então, isso aí é a psicologia da vida. Vamos lá. Vamos falar de obediência nessa manhã. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Versículo 46 ao 46 a 49. É um texto muito conhecido de vocês. De quem lê Bíblia, Evangelho, é muito conhecido, tá? E aí a gente vai navegar um pouquinho, que diz assim. Alguém chegou para Jesus. Porque disseram para Jesus, bom mestre, Senhor. Aí Jesus está respondendo. Por que me chamais Senhor, e não fazeis o que eu te digo? Isso aí tem muita gente assim, tá? Vou explicar. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Olha Jesus, todas as coisas. As características de quem guarda a palavra de Deus. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vendo a enchente, bateu ímpeto a corrente naquela casa. E não abalar, estava fundada sobre a rocha. Mas o que não pratica, escuta bem, fala junto comigo. Ouve. Guarda bem essa palavra, tá? Você já ouviu várias vezes. Guarda. Isso aqui não é só escutar, tá bom? Aqui ouve. É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu ímpeto a corrente. E logo caiu. E foi grande a sua ruína naquela. Foi grande a ruína naquela casa. Parou 49, está aí aquela casa. Veja bem. Quando Jesus, bota lá para vocês, quando Jesus diz assim, alguém chamou Jesus de Senhor. Aí ele diz, por que me chamais Senhor? E não faz o que eu digo. O que eu digo. Às vezes, irmãos, a gente tem muito disso na igreja. A gente vê pessoas religiosas. Eu estava falando disso um pouco com o Ademilson estava falando com o pastor que pregou ontem na igreja pastor Moisés. Esqueci. A Bíblia. Digo, pastor, a Bíblia. Porque ele chegou perto de mim e falou assim, está preparado para escutar umas delicinhas, ia pregar. É melhor ouvir do que ser surdo.
brincando com ele, né? Brincando comigo, tá preparado para falar, para você ouvir as minhas falar hoje. Aí eu falei assim, deixa eu ouvir, que se sua. Ele começou a rir, conversando. E eu falei para ele, ô Fabílio, o que me deixa parado, a palavra seria, me deixa decepcionado com pessoas, essa palavra eu quero dizer. É que eu vejo pessoas chegar na igreja cerimonial de religião. Tá? Tem um memorial de religião. Mas depois vai para casa, não agem como tal. Eu já encontrei isso dentro da igreja. Eu tive diáconos, evangelistas, presbíteros, membros, grupo de louvor, estou dizendo grupos, pessoas, que dentro da igreja era um cerimonial grande, sabe? Jamais na igreja sem ajoelhar para orar. Jamais. Eu nunca vi base bíblica para fazer. Eu nunca vi. Mas fazem, porque eu acho isso da ramos católicos. Você vê que o católico chega, uma curvadinha, faz o sinal dele, já ora, sempre vende. Eu fui da igreja católica, mas da igreja São Jorge, o santo da igreja católica romana. Ele não é santo de Roma, ele é santo da igreja brasileira. Então São Jorge não está em Roma, São Sebastião não está em Roma. Está na igreja brasileira. A igreja romana não reconhece ele como santo. Entendeu? Então, no Brasil, se for da igreja católica brasileira, você tem igrejas. Né? Eu fiz parte de uma delas. São Jorge. Eles têm igreja, mas eles não estão da denominação católica romana. São católicos. A portuguesa, a igreja católica é a dominação romana. Eles aceitam. Você não vê hoje em São Jorge português. Porque não tem. Santo Antônio não tem. É católico brasileiro. Então, por que você fala isso? Eu conheci. Tem gente que vai ficar meio que eu estou dizendo, mas para procurar. A igreja católica conhece, mas enfim, tem. Mas o que eu quero trazer dentro desse contexto a pessoa que chama Jesus de Senhor, Salvador, Deus, o que queira, mas não fazem a vontade. Não adianta chegar aqui, curvar os joelhos, levantar, chorar, manifestar, e depois vai embora, e depois quer saber de nada de igreja. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente fala de igreja, o Ademir, aqui, de vez em quando, o outros mais por a gente aqui. Quando a gente fala de igreja, a gente está envolvendo vida com Deus. Tá? Por quê? Porque nós não podemos, vamos dizer, se especificar na sua vida com Deus, vive com você. Nós não vivemos, nós podemos falar de nós mesmos, a gente sabe que a gente pode falar, mas a gente não pode julgar, analisar a vida de vocês, o dia a dia, nem mesmo frutos, no geral, a gente pode ver na igreja, mas atrás da parede, a gente não pode ver, porque não temos uma vivência junto. A gente se encontra aqui, agora e vai embora. O que a gente faz depois disso? Deus sabe tudo isso. Então eu vejo pessoas chegar na igreja, um cerimonial. A Bíblia chama isso de hipócrita, aqueles que fingem que são, na verdade, fazem, mas não fazem. Então, é uma coisa que Jesus fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém consegue esconder de mim o que Espírito de vocês. É o que Jesus está falando para a gente hoje. Jesus, Deus, totalidade, Deus Filho, na sua totalidade, Ele não está interessado no tipo que chega na igreja, vai na igreja. Não é vir à igreja.
Não é vir que você faz vir à igreja. Porque na verdade, o Senhor está interessado que você é dentro de você. Porque a palavra tirar o monte do Senhor, aquele tem um coração puro, e as mãos o quê? Então é de dentro, não adianta. Não adianta chegar aqui, olhar, orar 10 minutos, meia hora, até subir, levantar, chorar. Não vai embora. Sabe, é Senhor aqui. Lá fora não é Senhor. Lá fora não é Senhor. A gente tem que sabe? É por isso que muitos de nós somos exemplos. Muitos de nós somos exemplos dos outros. Porque olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Não sei se você tem experiência da religião. Não sei. Eu conheço a origem de vocês. Né? Eu posso dizer a minha Gustavo, foi da onde eu vim. Mas o espírita, ele é espírita centro e fora do centro. Quando ele tem que botar uma roupa no corpo, um cordão no pescoço, quer saber onde está. Ele põe e acabou. Goste, gostar. Sabe, precisa da sua causando, eu estou usando, e gostar do que eu gosto. Eu sou o que sou. Mas nós, muitos de nós, a vida cristã é igual a camaleão. Ouviu? A gente chega nas festas, nos lugares, a gente passa a ser como um deles. E não como cristão verdadeiro. Por quê? A palavra de Deus diz, aquele que ouça. Sabe o que é o significado da palavra? Lembra lá em Apocalipse, que ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. O que ouvir. Né? Aquele que ouvir. Na verdade, a tradução do Antigo Testamento, da origem da palavra, é aquele que ouve e obedece. Ouve e obedece. Vamos trazer isso para o texto, Pai, Filho. Vamos. Você entendi que eu falo, e ele fala. Não, e ouve. Essa é a nossa expressão? Pois é. É isso que acontece nessa vida nossa. E eles são exatamente isso. Nós somos exatamente iguais em relação a Deus. Como é que você pode dizer para você? Não estou falando de você. Estou falando no geral. Porque tem coisa que não faz. Tem coisa que não faz. É por isso que Jesus chamou essa parábola e a tipificou em uma casa que foi na rocha. Quem é a rocha? Quem é a pedra? Está lá a Bíblia diz que Jesus é a pedra é a rocha. Viva! Então aquele que fica na rocha. Vai bater duas coisas a gente entende nessa parábola. Primeiro, nós vamos construir alguma coisa, porque é normal o projeto de Deus. Segundo, aonde nós vamos construir isso, que é fundamental. Aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar às vezes a gente entra por aquela porta, e algumas pessoas entram pelaquela porta, por aí, como uma casa bonita, feita com areola, cimento abaixo da qualidade. Aí daqui a umas duas, a casa começa a rachar. Aí quem olha assim, que casa linda! Como eu queria no Brasil, muito disso. Porque em certo lugar de praia, tem casa germinada. Essa expressão, né? É uma casa da outra. Aqui divide, aqui mora uma para outra. Aqui também tem disso. Que tem casa prédios, só fazem duas casas. Casa germinada. O que acontece? Uma racha a outra.
Porque a fundação está debaixo das mesmas casas. Então o que acontece? O que Jesus está dizendo? Peraí, olha. Se não tiver construir, você vai construir. Se você não construir uma família, você vai construir uma casa sua, individual. Mas é uma casa. Todos nós temos um projeto de Deus. Ou de construirmos a nossa vida particular, porque é casado. Né? Tem outros que casam, mas não quer ter filho. Tá entendendo? São casas diferentes. Tem outros que querem casar, quer ter um filho. Tem outros que casam, querem ter uma renda. Eu não sei. Mas isso são casas diferentes. Porque quem tem filho, pelo menos 6 quartos. 5 filhos cada um aqui na Léria, é necessário isso, né? Cada um tem que ter um quarto do pai e a mãe. Mas se ela no Brasil, não, é um quarto e dorme a renda do pai e a mãe lá de fora da esteira. Mas é projeto. Aí ele diz, olha, vocês vão construir. Agora o que vai depender é aonde vai construir. Se você vai construir na areia, ou se você vai construir na rocha. Eu te dou uma opção de fazer. Eu te dou a matéria-prima. Eu te dou a planta da casa. Eu te dou engenheiro e eu te dou a construção. Jesus fazia. Palavras. Sabe, ensinamento. Agora você orientar a formação da sua casa. É isso que eu quero entrar no início. Pessoas entram na igreja. Estilo de crente, cara de crente, postura de crente, já de crente, na verdade, fora da igreja, não estou nem aí. Então o que é que ela fez? Toda os materiais necessários, a lista para poder de casa, semana passada, não sei por quê. Traz a lista e aí você manda construir daquele jeito. Pega o saco do uso da pata da parede, já metade, mistura com outro, cada fica, vai bem feito. Mas na final, ela vai começar a ruir as tempestades. Primeiro, olha, tem um projeto de segundo, vai formar uma casa. Terceiro, luta. Não, tem jeito. Não, tem jeito. Até os mais milionários têm luta. Você nem eu. Mas tem jeito. Não tem jeito. Dinheiro não compra para muito, para tudo. A gente fala assim, eu não preciso de tudo, só me dá o dinheiro. Não, você pode ter o dinheiro, mas vai luta. Você trabalha aqui, a semana toda, dinheiro no Brasil, fazer casa no Brasil, você chega casa, foi mamado, sugado, foi um extraviado. E você fala, meu Deus, e agora? A minha vida, o meu tempo. Aí Jesus a questão é obedecer. Existe areia. O projeto te dou, existe a rocha. Eu te dou o mesmo projeto. Você é que vai decidir lá e você vai construir. Isso é a igreja. Você entra na igreja para construir uma vida na rocha. Você vai querer saber onde é a rocha. É a rocha. Como faz? Na rocha. Como você vai buraco na rocha, você vai edificar na rocha. Porque você tem que, só com um exemplo, se você procurar um terreno no ataque, ele pode estar com uma placa. Demora o terreno. O que o dono do terreno faz? Manda limpar o terreno. Quando você vai daqui para o Walmart, do lado esquerdo, quem vai por mar, tem 2 terrenos, já abriram o mar. Você viu a quantidade de pedra que tem? Pois é, tiraram aquela pedra, limpando. Se tiver que construir, vão ter que trabalhar debaixo, sobre a rocha, tem baixo. Porque aqui é pedra, nós estamos no topo da montanha. Logo da montanha. Não existe montanha mais alta que essa. A gente mora na serra. A gente mora na serra. Quando você passa pela roda, você vê, é que a gente não analisa onde está passando. A gente não vê, observa, porque a gente vai correr, e não observa quantos cortaram, nivelaram a estrada.
Você vê pedra aqui, você passando no meio. A gente vai morando, de chegar a pedra. A gente mora sobre a rocha. Essas rochas são chamadas placas tectônicas. Sabe, tem debaixo da água, aquilo que a bicha vai acontecer, os terremotos, isso são as placas tectônicas, essa racha toda, esse mundo vai rachar, tanto debaixo da água, fora da água, vai tremer, vai rachar, vai acabar, não tem jeito. Mas você vê o quanto que é edificante você ter uma casa formada. Esse prédio aqui, ele é de 1908. Está ali a documentação, 1908. Cava para você ver ali, cava aqui fora, aquela área, não, lá tem área de terra. Lá embaixo, depois tem um estacionamento ali na frente. Cava lá para você ver o tamanho das pedras que você tira. Você passa mais tempo para tirar uma pedra, cavando o chão todo. Porque ela está fazendo uma obra aqui, a casa de sua mídia, da mídia, lá de fora, lá do local, cano para poder a terra, a água da chuva. Quando o Aldair, Paulo estava aqui, tinha acabado de chegar, não foi Paulo? Ele que eu conheci Paulo aqui na igreja. O quanto de pedras tiveram que arrancar ali. E para variar, não sei se é formigueiro desse tamanho, tinha formiga, nem embaixo da terra. Tivemos que matar a formiga para poder botar as pedras, para poder não mordia todo mundo. É por isso que Jesus, a obediência é questão de vida. A obediência é questão de vida. Se a gente não obedecer, não forma coisas certas. E tem uma coisa eu vou dizer para você. Deus não impressiona com oração bonita. Já viu? Eu tive um irmão que Jesus, eu nem sei se ele está vivo, eu seja. Ele chegava. Irmão fulano, por exemplo, a internet joga tão longe, né? Irmão fulano, ora pra gente. Amadíssimo Deus. É uma tremer a igreja. Oh Deus! Deus me Deus. A conclusão é que eu sabia orar igual a ele. E graças a Deus que não orava. Você imagina 10 pessoas orando nesse tom. O prédio caía, mas era ele. Só que ele era desse tamanhozinho assim. Desculpe os baixinhos. Todo baixinho, ele tem que projetar alguma coisa na frente. É questão de honra. Porque ele é baixo, sabe, ainda vai sofrer na mão dos outros. Então ele projeta uma grita, perneia, saca a panela na cabeça, quem sabe que é pequeno, que olha desse tamanho, né? Pode ver. Todo baixinho é bravo. Todo baixinho é meio nervoso, né? Porque tem que projetar. A obediência é tudo. Sabe? A obediência é tudo. A gente precisa dela para sobreviver, porque senão não dá. Sabe? O que Jesus disse precisa ser obedecido. Precisa ser obedecido. Sabe? Senão a gente não vai a lugar nenhum. E aí a gente vai sofrer as consequências. O que o Novo Testamento diz? Que todo aquele que receber a Jesus, aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, esse está livre da condenação eterna. Mas é só isso. Não, isso aconteceu. Você tem que obedecer parâmetro. O grande risco na vida de uma pessoa que aceita Jesus é achar que acabou. Não, tem uma sequência. Mas por que tem uma sequência? Eu não posso chegar na igreja, aí fizeram uma fila, eu levantar a mão, aceitar Jesus, parar de ir. Não. Por que não? Porque existe uma Bíblia, existe um regulamento, aprender, porque senão não tinha Bíblia, acabou. Realmente é verdade, acabou. Só que depende da sua vida, da sua
o quanto você é eficiente. As pessoas precisam ver. Porque senão a vida de Paulo foi inútil. Paulo perseguiu, maltratou. Um dia cai de cavalo, Jesus cavalo, vice-versa. E depois? Paulo seguiu. Não! Ele teve que atravessar os caminhos, tudo que ele construiu. Caralho, volta, desfazer. Até o ponto das pessoas aceitarem Paulo como Paulo, não perseguidor. Isso é obedecer. E obedecer para a gente é difícil. É muito duro obedecer. Porque a gente tem meta. A gente tem meta, a gente tem opinião própria. Quanto mais a gente adulto, a criança você vem lá e bem, ela vai revoltada, mas vai. Mas você e eu é diferente. Se eu apertar aqui o regulamento interno, vai ter gente que vai embora. Por quê? Porque você é apertado. Vai para o lugar onde não é verdade? Agora, se ele tivesse um contrato com a igreja, ele poderia ir embora. A tua cliente, você vai limpar a casa, chega lá, vai limpar as mesmas coisas sempre. Aí ela nunca está em casa, ela quer pedir, ela está em casa. Aí você fala, ela está em casa. Daqui a pouco ela sai no quarto, Ai, o gajo não manda, Faz. Vou te fazer uma pergunta. Se você pode fazer, mas faz. Senão, aqui papelzinho, não vai fazer. Essa é a última. Aí perde, aí vem uma lista, né? Aí você fala, mas cobrar extra. Pois é, já fiz essa vez no orçamento com a Rosa Gonzalez, e ela vai disse que vai até por menos. Já te disse, só fala uma para outra. Até que a roda mandava aqui, a roda Domingues, sem dúvida. Aí você faz o quê? Você vira igual aquele velho Rabugiano. É osário. Vai lá em cima, você limpar. Só um paninho, só um Dex, tá pronto. Não dá tempo. E depois passa a fazer constantemente. Mas tem que obedecer, você precisa. Irmãos, nós precisamos de Deus. Nós não temos soluções intermediárias a não ser vida com Deus, caminho, morada de Deus, vida eterna com Deus. Não tem opção pra gente. Aliás, você pode ter opção. Na vida eterna, caminho da esquerda. Ou permanecer da direita. Não sei se a esquerda, o inferno, a direita é o céu, não sei. Mas o caminho oposto de Deus. Mas eu sei que nós não queremos trilhar o caminho oposto de Deus. A gente quer trilhar o caminho de Deus, correto? O que a gente tem que fazer? Obedecer. A gente fala, mas quanto mais velho é pior. Digo velho, de igreja, de idade. Cascudo de igreja. Porque acha que não é bem assim. A gente fala, não se afaste da luz. Não se afaste da casa de Deus. Por quê? Você começa a se afastar. Daqui a pouco você está mais dois passos atrás. Depois 3 passos atrás. Depois, da última cadeira, abre a porta. E depois vai vir. Semana que vem, não. Vou na próxima. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala em línguas, estranho tudo. Vai semana que vem no meio. Sabe por quê? Porque, irmãos, olha aqui, escuta essa frase. Guarda isso na mente de vocês. Se a igreja, sabe, fala em casa, fala para amigos, fala na internet, se a igreja não fosse crente, o diabo não faria tanta algazarra para tirar crente da igreja. O diabo faz tudo para tirar a igreja da igreja. Porque a igreja é necessário.
ponto de contato com Deus. Não, mas o ponto é contato Santo em mim. Mas você não tem controle. Você não tem seriedade com Deus. A não ser que cala a boca e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é uma norma. Quando tem dentro das igrejas, desde o tempo de Jesus, um fala, o resto escuta. Porque tem coisa que precisa ouvir mais do que falar. É por isso que Deus levanta uma frente para falar. Para falar o quê? Dele. As coisas dele. Direcionamento dele. Obediência é justamente isso. Obediência é justamente isso. É aprendermos a seguir a voz de quem tem comando. Seguir a voz de quem tem comando. E aí a gente fica achando que as coisas não acontecem do jeito que dizem. Se tivesse na família dos que falta a igreja, uma doença, uma falta da igreja, estaria um cara de bumbum de neném, com diarreia. Sabia? Quando a doença bate na porta, eles correm para Deus. Quando uma infelicidade bate na porta, eles correm para Deus. Porque eles sabem que Deus é a porta, eles sabem que ele vai encontrar. Mas uma coisa tem que ser para mim e para eles. Eles vão passar pelo que tem que passar. Que isso? É praga? Não. Plantou. Já está acontecendo. A gente é da última hora. Nós somos da última hora. Vou deixar para depois, posso fazer depois. É só isso. Por que a gente sofre na mão dos nossos patrões? Porque se você não obedece, ele te manda embora. Por que a gente sofria na mão das nossas 20 anos obedientes, eles se levaram uma costa. A gente apanhava. Eu apanhava de ferro. Era quatro. Do mais velho, mas não sou eu. Aí meu tio vinha batindo ferro até que chegava de mim, estava mais suave. Porque ia morder. Ia a pressão é fio de ferro. Eram os caixas de cavalo, chegava choque na coluna. Que quando passava, não aproveitava. Por quê? Porque a gente não era obediente. A gente era levado. Entendeu? Só que a gente aprendeu que isso acontece só em casa. Nós não aceitamos que Deus nos corrige. Porque Jesus veio para trazer a graça. Aí a gente ama nossos amigos e a gente nem pensa que isso vai acontecer. Mas infelizmente você nem temos o poder de livrá-los da mão de Deus. Nós não temos poder. Porque o dia mau chega para todo mundo, inclusive para nós. Mas nós temos um cacife. Nós temos um crédito extra. Porque nós estamos aqui dia de culto. Nós temos a possibilidade de dizer assim, Senhor, estou aqui, me ajude. Agora imagine a consciência daqueles que não estão aqui. Primeiro a consciência vai doer deles. Eu não estava lá. E agora tem que pedir a Deus. Mas Deus é bom para realizar. Pai, me ajuda. Aí aquilo que Davi passou. Eu te perdoo. Mas cara, tu vai sofrer. E a tua família está destruída. Todas as famílias, até o último filho. Até Salomão se acabou. No mesmo pecado que eu. Mas Deus não podia livrar. Quis, não. A decisão é do homem. Perdoar. Mas a geração vem se destruindo totalmente. Tudo por falta de obediência.
tudo falta de obediência. Agora, se você não está casa dos seus pais, você não aprende a obediência. Porque eles não passam para o que eles querem que você obedeça. Se você vive na casa dos outros, você não tem a avaliação necessária para você obedecer. Porque o que serve na casa dos outros, o que serve em outro lugar, não te obriga a obedecer. Você está me entendendo? Agora, quando você vem para a igreja, você aprende da palavra, ou você conhece alguém que é autossuficiente. Eu não conheço crente nenhum autossuficiente. Nenhum, nunca conheci. E se alguém disser que é mentira. É mentira pura. Você está entendendo? É mentira pura. Ou seja, só que eles estão comendo aquilo que a sociedade, o mundo diz, seja lá o que for, mas de Deus, eles não estão tendo, porque eles não sabem. Irmãos, olha, eu conheço tanta gente que vive na igreja, que nem sabe os livros da Bíblia. Nem conhece a Bíblia, só conhece básicos, fala o tempo todo. Como é que vai obedecer a Bíblia? Vem para a igreja para ficar aqui. Acabei de girar, deu Gomes. Copa aqui na cabeça lá no mundo. Crente vai, sempre fora. Tem filho de crente, que quando o pai e a mãe vão para a igreja, pulo de alegria. Então vamos para tal lugar. Ficam felizes. Não vai não. Pois é isso que os pais plantaram. Porque eles não tinham poder de decisão. Os pais deram consciência a eles. Ou seja, eles não vão obedecer. E depois quando cresce, querem recorrer à obediência. Claro que não vão. É isso que eu estava falando no início. Eu falei de hoje em dia. Essa geração por aí, essa geração nova está por aí. Você não pode falar mais nada. E depois certa idade do adulto, faz o que quer. Tudo bem. Faz o que quer, direito deles. Agora depois você vai lidar com Deus. Enquanto pai e mãe existirem, pai e mãe vai socorrer. Porque o pai e mãe é desse jeito, eles são seres humanos. Mas Deus não é ser humano. Deus é verdade. Aquilo que ele diz que é, acabou. Isso é uma palavra chata. Mas se a gente tiver uma palavra de sentar uma verdade do outro, a gente não vai crescer. A gente não vai crescer. É só isso. E o pior é que às vezes vem para a igreja, mas não está nem aí, não está pregando. Eu vejo daqui de cima, irmão. Vejo daqui de cima. Quem está aqui em cima, vê, quem está ali embaixo, a gente sabe. Isso aqui, ó. Essa parte do corpo do ser humano diz tudo. Isso aqui diz tudo. Mas eu não preciso olhar para ouvir. Desculpa. Se você não está no foco aqui na frente, seu foco está longe. Seu foco está longe. Você está aqui, a cabeça está no mundo. Eu vejo as coisas acontecendo. Aí o que pode dizer para você? É falta de ensinamento? Não. É falta de culto? Não. É falta de estar na igreja? Não, está na igreja. Mas não obedece. Não obedece, porque não ouve direito. Sabe pessoas na igreja que passam tempo e as coisas não progridem. Sobe. E fica no marasmo, sabe, numa vidinha assim, ó. Aí a gente não entende por quê. Só que agora a gente descobre por quê. Porque, ó, não ouve.
Não ouve, quando pratica. A obediência é necessária para a gente viver. O médico chega para você e fala assim, a partir de hoje, se você fumar mais, você vai morrer, seu pulmão vai explodir, vai apodrecer. Se você beber mais, você vai entrar numa cirrose, você vai morrer. Se você comer gordura, você vai morrer, seu colesterol está no topo. Se você beber cachaça, cirrose. Se você fumar maconha, vai ficar bobalhado. Topo. Se cheirar cocaína, já está com o cérebro vai morrer. Se você não obedecer, você vai morrer. Mas se você vai viver. É isso que Deus pode fazer na casa. Casas de vida. Casas de existência. Entendeu? Casa é onde você vai existir, vai viver. Se você não tiver de ouvir quem está mandando, você vai ir aonde você quer. Talvez você vai olhar e dizer assim, peraí, pô, se eu for construir uma rocha, eu vou gastar $3 mil. Gastão de luz, $3 mil. Construir na areia, faça nessa loja, 1.800 envolve só semana gastar com os amigos. Ou comprar uma coisa nova. 3 anos depois, aí você passa por aqui na rocha, tá intacta. O que é isso? Olha aqui, ó, a palavra, eu sustento, edificar uma casa da tua vida, põe onde você quer. Mas a questão de sobrevivência na obediência. Não adianta você chamar Senhor, mestre, você não obedece, você é uma vida para mim, Jesus falando, minha linguagem, mas não me obedece, interessa, você é dono da vida, você não entregou a vida para mim, mentira, farsa, foi uma emoção na igreja, você é apenas um número que fora na caixa de fósforo. Que quando você precisa para ouvir a palavra de Deus, você para como religioso. Você tem a vida como religião. E Cristo não é religião. Igreja não é religião. Jesus Cristo é a salvação. A gente precisa. Então não adianta chegar, dobrar joelho, chorar, gritar, usar véu, não adianta. Isso é mentira. Porque Jesus disse, são os meus discípulos. Ouve a minha palavra e a pratica. Só isso. Mas justamente não diz que ele está na igreja todo domingo, toda quarta-feira. Não. Dá exemplo. Aonde ele ia? Os seus discípulos, apóstolos e o povo seguia Jesus. Seguia de um certo modo, de tão modo, que ele ficava com pena do povo. E aí tinha que fazer lacre para alimentar o povo, que era muito longe para estar sem comida. Aí era uma raça de vagabundo. Pois é, o vagabundo serve. Você que tem dinheiro não serve. E você não depende das suas forças. Pobre, cego e nu. Igreja, Laodiceia, assim diz a palavra do Senhor. Eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Aí Jesus falou com a boca de João. Pobre, cego e nu. Tudo é questão de obediência. Tudo é questão de obediência. Eu me lembro muitas palavras no início no final do ano novo. O que Deus colocou no meu coração diz para ele. Nós temos de nos unir. A gente vai passar alguns vão passar por momentos difíceis. Nos unir. Eu não sei, vem por aí, já veio, eu só sei que se unir demais. Nem que for meia dúzia de seis. A gente vai se unir. Se Deus mandou, a gente vai se unir. Porque a gente precisa obedecer. Agora, o que a gente não pode fazer é cumprir de oração, esperar que Deus vai proteger todo mundo.
mundo tem compromisso com Deus. O Senhor tem compromisso com Ele. Só isso. Você ora para a sua família? Ora, também oro. Eu oro para o meu irmão que é espírita. Agora, eu posso esperar uma coisa de ter meu irmão? Posso esperar. Mas vai acontecer? Não posso garantir. Eu não posso garantir. O que eu posso fazer? Agora, uma coisa eu sei, está plantando. No mundo dele. Vai acontecer com ele? Vai colher. Porque o próprio Deus, já falei, o amor de Deus não anula a lei de Deus. Lei é lei. Aí você tira a vida de Davi. Amor Davi, completamente. Mas anulou a lei na super lei. Agora você vai vir, eu vou verde, o azul, modelo da Vogue, isso, musculoso. Só por isso Deus vai me abençoar. Não, eu vou passar. Você vai passar. Porque a palavra diz. Então, se a gente obedecendo, a gente já passa poucas e boas. Eu tenho certeza que vocês passam, porque eu também passo, todo mundo passa. Imagina quem não obedece. Imagine quem não obedece. É o que eu digo sempre. É o que eu digo sempre. Então é aquele negócio. Cedo ou tarde, nós veremos a diferença de quem obedece e de quem não obedece. Isso é maldição. Não é Bíblia. Eu não estou aqui jogando praga em minha boca, porque minha boca não vai sair coisa ruim. Mas eu posso dizer o que a Bíblia diz nos últimos tempos. Eu quero viver. Então eu vou obedecer. Mesmo assim, minhas capulidazinhas, viu? Mesmo assim, eu não vou escapulidazinha. Quem escapou de vez em quando, né? Mas eu dependo. Para viver. Sabe por quê? Porque tem uma fase muito grande da vida da gente. A gente passa por ela. É quando a mal notícia chega e não aparece ninguém para nos ajudar. Às vezes até podem ajudar. É que eu disse agora, você só depende de Deus. Aí na dor, no sentimento da dor física, do que pode vir na sua vida com remorso. Aí você vai pensar, poxa, eu tinha uma saúde. Eu não busquei a isso, Deus, como eu estou buscando agora. Porque eu dependo que Ele me cure. A consciência vai matar mais que a doença. Porque eu podia fazer. Porque vem Bíblia. Lembra o seu Criador nos dias da sua juventude, infância, da sua lembra antes que venha o dia mal. Mas isso é Velho Testamento. Tá bom. Quer pro novo? Tá bom. No mundo tereis aflições, mas tenha bom. Eu venci. Quem é eu? Jesus. Ele está dizendo para quem? Os seus discípulos. Se você está seguindo, você tem a garantia. Se você não está seguindo, Deus é quem sabe. Então obedeça. Faça. Estou pregando para alguém, não é uma igreja, não é igreja, não Deus, nem mais. Estou pregando para mim. Preguei ontem, veio uma chuteira na cabeça, estou levando assim de manhã. Confie, obedeça, faça. Porque o que é triste é a gente chegar numa situação dessa, essa família chegou agora há pouco tempo. Tudo dentro de casa. Da noite pro dia, o filho aparece morto. E aí? Aí eu vou ter que descabelar. Vou ter que dar como a minha dor. Meu filho morreu. Vai gritar. Não tem como fazer nada. O pior não é a morte do menino. É para onde ele vai. Para onde ele foi. Eu não posso analisar lá. Estava lá.
saiu da nossa mão a oportunidade de apresentar Cristo. Primeiro, por não conhecer. Segundo, por não estar lá na hora. Porque eu tenho certeza, se tivesse uma pessoa na hora e falasse do amor de Deus, a história mudaria daquela criança, daquele menino. Até por amor, por compaixão de Cristo. Podia levar até uma hora, daquela hora não. Porque se é realmente o que está aconteceu, é uma passagem da vida que não podemos atribuir a Deus. Não podemos atribuir a Deus. De maneira nenhuma. Pô, morte é morte. Dessa forma. Eu nunca ouvi falar que o suicídio atribui-se a Deus. Nunca vi. Então é por isso que eu digo, eu não posso falar muita coisa, eu não sei muita coisa. Mas é triste encarar a realidade dessa. Quando você chega em casa, o filho do parede está no internado, morre, você já está preparado, né? Vai preparando, cansado. Mas você chegar em casa, o filho pendurado, ter saído de manhã, deixar o filho saudável. Você imagina uma dor de quem encontrou a visão sai, sair da loucura da mente da pessoa. Não é verdade? Sabe Deus não vai sair dessa pessoa. Eu não sei se foi a mãe que chegou, alguém chegou e encontrou. O mais triste disso tudo. A morte é triste. É saber que podia estar salvo. Analisando fora do contexto, que eu não estou analisando tal religião, estou falando que se tivesse um amor de Deus, talvez chegaria a esse ponto. Eu, na minha dedução, porque a gente saberia que tem um Deus que viesse por nós, e que nos ama, e que não vai ficar muitas vezes que nós fizemos isso na vida. É triste, muito pesado. E eu não queria estar na dor desse pai. Eu não queria estar. Eu não queria ter uma experiência dessa. Aliás, foi o que eu falei aqui no Gênesis do que teve que passar, depois teve que sair para poder auxiliar a família, amigos da família. Eu nunca tive uma experiência de tratar de um funeral. Eu já fui a funeral. Não foi uma vez. Eu nunca tive que imagine a cabeça de quem é da família, negociar tudo para poder enterrar uma pessoa. Deve ser a pior situação possível. Sabe? Tristeza, angústia. Você chegar e gastar um dinheiro, né, no seu valor, gastar um dinheiro tanto para enterrar uma pessoa que você ama. Pelo amor de Deus, não é nem o dinheiro. Você está comprando para enterrar uma pessoa que você ama. Parece que não sei, não é uma sensação. Eu penso assim, tem gente que está com tudo com tranquilidade. Eu nunca sei. Minha mãe morreu, não estava lá. Meu avô morreu, não estava lá. Meu pai morreu, não tinha visto. Minha avó morreu, não estava lá. Estava lá, mas não vi. Aí veio para cá, não morreu, não estava lá. Já estava aqui. Então eu não tive experiência. Já vi outras pessoas, mas pronto, já estava tudo pronto. E não é agradável. Mas eu digo, a preocupação minha é antes a morte. Para onde essa pessoa vai? Tudo uma questão de obediência. Viu? Às vezes a gente tem que ter, nós que viramos pais, a gente tem que ter a certeza que a casa espiritual que a gente está edificando é na rocha de Jesus Cristo. Mas meus filhos forma a casa na rocha e deixa ser Deus. Porque enquanto ele for menor de idade, você vai dar conta da vida dele. Na maioridade vão dar conta da vida deles. Porque ninguém, na hora que aperta no pescoço, no sentido figurativo, simbólico, que não foge para Deus. E vai dizer, Deus do meu pai, Deus da minha mãe. Até que eu não tenha acreditado. Eu sei que na casa tem um Deus
E eu vou correr para casa dos meus pais. E eu espero a tua voz também, né? Não acredito que tem que ter uma base disso, ter uma base. Não estou falando isso para fazer essa família, porque eu nem conheço. Não posso falar nada da família. Mas eu posso dizer que bem triste. Que Deus console a nossa oração. Que Deus console a família e que dê força para esse caminhar por diante. E ainda tem uma filha, suprir a falta do irmão, sabe, né? Se é que pode, suprir. E a vida continua. É verdade? A gente sabe que a vida continua. Freud já disse que a morte é necessária. Mas eu continuo discordando com ele. Ele diz que a morte é necessária para os outros caminhando. Tem anos para caminhar. Uau! Será que ninguém morreu na família? Morreu filha, morreu todo mundo. Mas ele diz que é necessário perder alguns controles para que depois o próximo fortalece na mente da pessoa. Aí vai passar a dar valor, vai mudar um pouco a vida de cada um. Se a mente humana pode ser exemplo pela história. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus abençoe a nossa vida. Aceite a opção de obedecer. E obedeça a Deus. E construa sua casa espiritual na rocha. Mas eu já passei tanto tempo. Construa uma nova casa na rocha. Essa manhã, até aqui, eu levei a minha vida de qualquer jeito. A minha casa aí segura, não tem futuro. Mas a partir de hoje, essa mensagem, eu gostaria de fazer um acordo com Deus, sabe? Um pacto com Deus. Você quer saber? Uma promessa dele. É você e Deus. Eu quero edificar uma nova casa espiritual na rocha, que é Cristo Jesus. Eu vou edificar a palavra do Senhor, sabe? Eu vou fazer minhas orações. Eu vou fazer a minha consagração individual, sabe? Eu vou fazer meu batismo, sou batizado. Eu vou fazer porque eu quero edificar essa casa na rocha. Porque eu sei onde o lugar para poder repousar, chegar a hora certa. Tá bom? Vamos ficar de pé, orar a Deus. Vamos terminar nossa manhã em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês importantíssima. Irmãos e irmãs, é importante, obrigado, Senhor. É importante que vocês tenham casa do Senhor. É importante. Você quer ter um momento para você só? Se você pode, Israel fez. Tira um mês. Vai para onde você quer. Ou então fica em casa, não faça nada. Vai só eterno, tira um momento para você. Só não esquece Deus. Descanse, varie, faça o que você quiser. Mas nunca se afaste da casa de Deus. Quando voltar da casa de Deus. Permaneça na casa de Deus. É importante você estar aqui. Não pelo número. Para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. E praticar a palavra. E obedecer, está lá. É importante. Seja, faça. E você vai ver as coisas mudam. Porque isso é que Jesus deixou para nós. E a gente vai seguir até o final. Porque quando o diabo bate no carro seu, aí você olha para outra porta da janela, reflexo, vira para ele e fala assim, tá vendo? Essa luz aqui atrás é a glória de Jesus na minha vida. Sai desse carro, pertence, coisa boa, vagabundo, toma roubo, seu safado. Aqui não. É justamente isso. Sabe por quê? Porque ele vai perturbar a vida de quem é a igreja. Não tendo, mas ele não vai entrar, porque na sua porta está fechada para ele, e sempre aberta para Jesus. Vamos orar, Pai, ajudamos graças nessa manhã.
Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa casa, te agradecemos pela obediência, te agradecemos, meu Pai, pelo fator de viver a sua presença. Pai, obrigado por esse estar aqui. Obrigado por esses irmãos que estão aqui. Eles são fiéis ao Senhor. O Senhor sabe disso. Não porque eles estão aqui. Fora daqui, o Senhor sabe que eles são fiéis ao Senhor. O Deus nos ajuda a caminhar, porque a nossa vida é sempre em provas. Mas o Senhor nos ensina que a fé não é para conquistar coisas. A fé é para resistir às tempestades, ventos da nossa vida. E graças a fé, nossa fé está, meu Pai, contada no Senhor, que é do Senhor que vem a nossa vitória. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse domingo maravilhoso. Aproveitando a vida, ó Deus, essa família mais. Agora oficialmente da igreja, dia de culto. Consola o coração dessas pessoas. É só o que eu posso pedir. Porque eu não tenho mais outra coisa. Consola, dá força. Dê, meu Pai, visão de vida contínua na vida dessas pessoas. Porque nós sabemos que palavras não vai mudar. Mas o Senhor muda a vida deles. Traz paz, alegria naquela casa. Para que eles possam continuar. E que eles, meu Pai, encontrar a verdade na vida deles. Meu Pai, que eles conheçam Jesus profundamente e viver uma vida com o Senhor. É o que nós pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Vamos passar